Vamos aprender agora a fazer uma associação de uma equação de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Primeiro, vamos lembrar aqui, plano cartesiano, certo? A ideia principal, quando falamos de plano cartesiano, é a seguinte. Temos duas retas, a reta x e a reta y. Desse jeito. E aqui no meio, onde elas se encontram, eu tenho o ponto zero. Esse ponto zero, ele serve tanto para a reta y quanto para a reta x. Por isso que eu digo que ele é o ponto de origem. E, sabendo disso, olha, os números que ficam à direita do zero são os positivos em relação a x. E os números que ficam à esquerda do zero são os negativos presentes no eixo x. Os números que ficam acima do zero são os positivos em direção a y. E os números que ficam abaixo do zero são os números negativos relacionados ao eixo y. Pronto. Agora, vamos falar sobre par ordenado. A igual a 1,2. Espera aí, 1,2 é um número decimal? Não. Quando a gente fala de par ordenado, essa referência, você tem que interpretá-la da seguinte maneira. Esse 1, ele faz referência ao eixo x. E o 2, no caso, o segundo número do par ordenado, faz referência ao eixo y. Pronto. Sabendo disso, vamos localizar esses pares ordenados aqui no nosso plano cartesiano. É bem simples. É só você vir aqui, ó, no 1, no eixo x, e no 2, no eixo y. Pronto, tá aqui meu primeiro ponto. Ponto A é esse. Veja, ponto A. Se você olhar para o eixo x, você vai encontrar quem? O 1. E se você olhar aqui do ponto A, se você olhar para o y, você vai encontrar o 2. Então, ele fica paralelo ao 1 no eixo x e paralelo ao y, paralelo ao 2 aqui no eixo y. Pronto, esse é meu ponto A. Já localizei. Agora, vamos localizar o ponto C. No ponto C, nós temos menos 2, então vamos no eixo x e vamos encontrar o menos 2. Ele está aqui. Y menos 1. Então, esse ponto C, ele vai estar aqui. Perceba, se você olhar para o eixo x, você vai visualizar quem? O menos 2. Se você olhar para o eixo y, você vai visualizar quem? O menos 1. Porque é isso que está dizendo aqui. Menos 2 para x e menos 1 para y. Certo? Vamos lá. Vamos avançar. Vamos falar agora sobre a equação do primeiro grau. Eu tenho aqui um exemplo de equação do primeiro grau. Por que que é uma equação? Porque nós temos letras, variáveis, no caso aqui temos duas, a letra y e a letra x, e temos o sinal de igualdade. Certo? Então, por isso que essa expressão é uma equação. E por que que ela é do primeiro grau? Porque tanto a variável y quanto a variável x, elas estão elevadas à potência 1. Por que que a potência 1 não aparece aqui? Porque não precisa. Sempre que temos um número, a gente subentende que ele está elevado ao expoente 1. Se for diferente de 1, ele vai aparecer. Como não aparece, então, o expoente aqui é 1. Tudo bem? Pronto. E o que vamos fazer sabendo disso? Olha, a gente vai atribuir valores a uma letra e encontrar um valor para outra. Desse jeito. A ideia aqui é a seguinte. Temos aqui a nossa equação. Então, eu vou encontrar um valor para y. Mas, para isso, eu preciso atribuir um valor para x. Pode ser qualquer valor. Nesse exemplo aqui, eu vou trocar o x por 1. Pronto.
troquei o x por 1. E aí, eu sigo com a minha equação. Pronto. Quando eu faço isso, o que é que aconteceu? Ficou assim. 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2. Pronto. Logo, temos y igual a 2 menos 2, 0. Olha só. Eu troquei o x por 1 e encontrei um 0 para y. Então, eu montei aqui meu par ordenado. Nessa equação, quando eu troquei o x por 1, veio um y. Veio para mim um y igual a 0. Então, eu tenho aqui esse par ordenado diante dessa situação. Mas, antes de irmos para o gráfico, é necessário termos, no mínimo, 2 pares ordenados, certo? Então, vamos montar um outro par ordenado. Se você entendeu a ideia, é bem tranquilo. É só escrever a equação e atribuir valor para x. Em contrapartida, a gente encontra valor para y. Pronto, simples assim. Vou atribuir agora o valor 3. Pode ser qualquer valor, mas eu vou atribuir o valor 3. Vou trocar o x por 3. Pronto, troquei. E agora, eu sigo com a minha equação. Faço a conta. 2 vezes 3, 6. Se tem multiplicação e subtração, primeiro a multiplicação, depois a subtração. Ok? Pronto. Dessa forma, fico com y vai ser igual a 6 menos 2. 4. Pronto. Ou seja, quando eu atribuir o valor 3 para x, eu encontrei o valor 4 para y. Então, essa relação aqui, esse par ordenado. Pronto. Agora, que já temos 2 pares ordenados, eu vou para o gráfico. Eu vou localizar esses pares ordenados aqui no gráfico. Vamos lá. Meu primeiro par ordenado foi esse. 1, x e 0 em y. Então, aqui, ó, 1x. Como o y foi 0, então, não vai subir nem descer. O ponto vai permanecer aqui no número 1. Certo? Perceba. Quando você olha em direção ao x, tá o 1. Quando você olha em direção ao y, tá o 0. Pronto. Então, o par ordenado 1x, 0, y, ele vai estar aqui, no próprio eixo x. Vamos localizar agora esse outro. 3, então já vamos aqui no 3, no eixo x. E y? Ah, y é 4. Então, vamos lá, aqui. Ele vai estar aqui, esse par ordenado vai estar aqui. Perceba, 3, fazendo referência ao eixo x, e 4, fazendo referência ao eixo y. Pronto, localizei. Agora, olha só. Se eu for ligar esses pontos, eu vou formar uma reta. É sempre assim. O gráfico de uma equação do primeiro grau é uma reta. Sempre uma reta. Então, quando eu monto meus pares ordenados, os pontos eles vão ficar sempre alinhados, de modo que eu vou conseguir passar uma reta por eles. Todos os pontos que estão aqui, ó, nessa reta, eles fazem parte da solução daquela equação do primeiro grau que vimos. Certo? Então, é assim que a gente monta uma reta relacionada a uma equação do primeiro grau. Atribuindo o valor para x, em contrapartida, a gente encontra o valor de y, monta o par ordenado, localiza aqui no plano cartesiano e depois é só ligar. E vamos perceber que vai formar uma reta, certo? Sempre que acontecer isso, ok. Esse é o caminho, tudo bem.